Boa noite. Convido a todos a elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecer pela vida, pela oportunidade de aprendizado, pela família, pelos amigos, por cada instante em que temos a oportunidade de compartilharmos fraternidade, bondade, compreensão, respeito, tolerância, que renovemos a esperança e fortaleçamos a nossa fé. Muito obrigado, Pai, pelo amparo a cada dia. Que assim seja. Na noite de hoje, vamos falar sobre as contribuições para a humanidade da doutrina espírita. Iniciamos relembrando que em 18 de abril de 1857 foi publicado a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina dos Espíritos. Inicia-se assim a contribuição da doutrina espírita para o mundo. Mas que contribuições são essas? Hoje nós vamos conversar sobre algumas. Uma delas é há muitas moradas na casa do Pai, pois nos relembra o ensinamento de Jesus e nos esclarece que a Terra é num vasto universo. A ciência cada vez mais comprova que somos entre muitos planetas, numa galáxia em meio a muitas da criação divina. Deixamos de ser o centro do universo, que é uma crença oriunda do nosso orgulho. Foi o nosso orgulho que nos levou a crer que somos o planeta mais importante em todo o universo, que as decisões divinas giram ao nosso redor, ou seja, o mundo, a criação e tudo mais está à nossa volta porque nós somos melhores. Isso é orgulho. E foi o nosso orgulho, a nossa ignorância sobre as leis divinas que nos fez ter essa crença. E Jesus, quando trouxe os seus ensinamentos para cada um de nós, nos falou que há muitas moradas na casa do Pai. Muitos séculos depois, a doutrina espírita nos relembra esse ensinamento e nos convida à percepção, da vida, muito além da matéria, muito além do que é palpável, tátil. Quando ela traz a reencarnação, ou seja, a encarnação em diferentes mundos. Para todos aqueles que querem aprender sobre a encarnação nos diferentes mundos, a leitura das questões 172 a 188 de O Livro dos Espíritos esclarece e nos traz muitos convites à reflexão também. A doutrina espírita também nos fala da progressão dos mundos relacionada a muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, os mundos progridem, evoluem e os espíritos que habitam nesses mundos também evoluem. Aprendemos sobre essa progressão dos mundos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19. E a evolução dos espíritos, que habitam os planetas da obra divina, como ocorre essa progressão, esta evolução desses espíritos,
nós encontramos esse aprendizado nas questões 100 a 113 e iniciando um pouquinho antes, lá da questão, a partir da questão 96, que nos traz então as diferentes ordens dos espíritos, né, quando pegamos lá a partir da questão 96, e da 100 e 113 a escala espírita, que vai nos explicando os tipos de espíritos, né, que nós encontramos e as ordens. A maioria de nós vai perceber que nós ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda nos identificamos na escala espírita com os espíritos imperfeitos. E é ainda porque todos nós evoluímos. Outra contribuição é justamente descobrir que somos mais do que matéria. A morte deixa de ser o fim de tudo. A compreensão de que somos espíritos imortais, ou seja, a imortalidade da alma, em processo de aprendizado na escola terrena, que é este planeta que nós habitamos agora, não é verdade? Que é um planeta de provas e expiações. Nesse processo de aprendizado, nós reencarnamos muitas vezes. E assim, com esta contribuição, nós descobrimos que somos mais do que este corpo de carne, que somos um espírito que permanece além dessa encarnação e nos dá a oportunidade de valorizar a oportunidade de aprendizado, de crescimento, a oportunidade de valorizar os nossos relacionamentos familiares, pessoais, sociais, de amizade, de interação. Nos dá a oportunidade de fazer brilhar a nossa luz, como nos recomendou Jesus em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Nos dá a consciência de que bens materiais permanecem no plano corpóreo. Passamos a buscar os tesouros reais que nos acompanham ao retornarmos para o plano espiritual. Que tesouros são esses? Nossos sentimentos, nossos benfazejos ou não, bondade, compreensão, respeito. Respeitar o nosso próximo, respeitar a diferença, alimentam com bons pensamentos e sentimentos o que habita em nós. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 20, nos recomendou: não ajunteis tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Esses tesouros são os que nos acompanham, não os bens materiais, aquilo que se deteriora com o tempo pelo uso, porque aquilo que adquirimos como espíritos imortais nos acompanham em toda a nossa existência, na nossa vida, e realmente nos iluminam. Daí a importância de prestarmos atenção nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, porque eles são os construtores do nosso futuro. As nossas escolhas e as nossas opções perante as decisões que nós temos que tomar ao longo da nossa existência corpórea.
Outra contribuição que nós podemos elencar hoje é a destruição da ideia do céu e inferno. E é uma contribuição maravilhosa, porque nos esclarece que Deus é misericordioso, bom e justo, e não escolhe aleatoriamente ninguém para ter saúde ou para ter doença. Outros para nascer em meio à guerra, outros para nascer em meio à paz, uns para a opulência, outros para a miséria. A ideia de existência única é que nos levou a esta crença equivocada que Deus nos condena ou ao céu ou ao inferno. Não! Deus não nos condena após uma única existência, mas sim através das suas leis perfeitas e imutáveis, dá a cada um de seus filhos, ou seja, a cada um de nós, as condições para evoluir pelo seu próprio mérito, sem jamais desamparar. Há sempre uma nova oportunidade, um novo começo, uma maneira de reconstruir, renovar, iluminar-se. O céu e o inferno não existem como locais, mas como qualificamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a alegria, a harmonia ou a angústia depende das nossas escolhas. Deus não nos condena, mas nos convida à renovação em cada instante da nossa existência. Temer a Deus? Jamais. Amar a Deus? Sim. Amar a Deus através do exercício da prática do bem, do amor incondicional. Por isso Jesus nos recomendou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deus, nosso Pai, soberanamente bom e justo, está em todos os instantes amparando seus filhos e os conclamando a transformação íntima, porque essa transformação é que faz a diferença para cada um de nós. O que nos leva a uma outra contribuição que a doutrina espírita nos trouxe, que é a autonomia. Deixamos de ficar à mercê de um destino, e abre aspas para a palavra destino, e assumimos a responsabilidade por nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas ações. Paramos de projetar em Deus a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida e é nossa vida. Aliás, nos bons momentos, poucas vezes, poucos de nós também se lembram dele, de Deus, nosso Pai. Mas quando vem uma dificuldade, uma adversidade, cobramos que ele nos auxilie, o seu amparo e o amparo em nosso benefício dos nossos amados, esquecendo que Deus é Pai de todo mundo, sem distinção de todos, nós somos todos irmãos e, portanto, nos trata de forma equânime. Nem sequer percebemos o quão imaturo é da nossa parte, imaturo em termos espirituais, é exigir que Deus veja apenas a nossa vontade
e desconsidere todos os demais. Veja apenas que proteja apenas a nossa família e desconsidere as demais. É o egoísmo em ação. Ainda infectados pelo vírus, pela chaga do egoísmo, apenas desejamos que tudo seja feito segundo a nossa vontade. A proteção é apenas para os nossos amados ou para nós mesmos. Quando agimos assim, estamos sendo egoístas. É tempo de ficarmos cientes do amor e da sabedoria divina. E a doutrina espírita nos trouxe essa autonomia ao nos deixar cientes, cônscios, que nós somos dotados de livre-arbítrio. Somos construtores do nosso amanhã, do nosso futuro. Por cada atitude, por cada pensamento, por cada decisão que tomamos, vamos palmilhando passo a passo a estrada da nossa vida e construindo o nosso futuro. O que nos faz relembrar um outro ensinamento de Jesus, que é a cada um segundo suas obras. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Cada um de nós receberá de acordo com a sua obra. Tenhamos a lucidez de cuidarmos do nosso presente, do hoje, de fazermos o nosso melhor, de a cada dia nos perguntarmos o que podemos melhorar para o próximo dia, analisarmos como foi o dia, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e utilizarmos a disciplina para que no próximo dia façamos o nosso melhor e transformemos a nossa vida através do bem, através do convívio fraterno, tolerante, indulgente com os nossos irmãos. Que possamos despertar para a necessidade da autonomia, da nossa autonomia voltada para o bem, para o nosso processo de autoiluminação. A doutrina espírita também nos trouxe outra contribuição, a fé raciocinada. Porque conscientes da nossa responsabilidade pela nossa vida, pelo nosso futuro, ante a nossa imortalidade, né? Ou seja, conscientes que nós somos imortais. Nós, esses novos homens e mulheres, questionamos, temos curiosidade, buscamos respostas que atendam às nossas demandas. E descobrimos que o conhecimento nos liberta e nos aproxima cada vez mais de Deus. Pois como consta no parágrafo 3º do item 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou, como Jesus nos disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Raciocinar é maravilhoso. E a fé raciocinada nos livra das ilusões, das crenças equivocadas e nos convida a questionar, sim,
a questionar e aprender, cientes que somos capazes e que, dotados de inteligência, é nosso dever trabalhar, buscar, conhecer, aprender e transformar o nosso dia a dia pelo conhecimento e com a fé raciocinada. E nós somos capazes. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus já nos convidou ao exercício da fé raciocinada há mais de 2000 anos. A doutrina espírita é maravilhosa, porque ela nos traz a certeza, a convicção, porque ela nos esclarece, porque ela nos convida a arregaçar as mangas e trabalhar em prol da nossa evolução. Deixamos de ser conduzidos e somos condutores da nossa vida. No item 4 da conclusão de O Livro dos Espíritos, nós encontramos um grande ensinamento. Vou compartilhar com os amigos. O progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei está fundada sobre a certeza do futuro. Relembrar Jesus, falar das contribuições da doutrina espírita, também é relembrar Jesus. Porque ao relembrar Jesus, vamos perceber que toda a prédica de Jesus é sobre a vida futura. E aí fica claro que uma das maiores contribuições da doutrina espírita é esclarecer e consolar. E nos libertar, e é libertar mesmo, das amarras da ignorância acerca das leis divinas. Temos curiosidade sobre as leis divinas? Livro dos Espíritos, terceira parte, fala sobre as leis morais. É um grande esclarecimento e é consolador também. Falar sobre essas leis também é trazer à tona um outro ensinamento de Jesus, que disse: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 48. O grande convite dessa noite é que cada um de nós possa buscar com muita determinação esclarecimento, aprendizado, caminhar lado a lado com Jesus de Nazaré através da prática do bem e de estar coadunado com as leis divinas. A cada um dos nossos irmãos, que a paz e o amor que emana de Deus nosso Pai possa resplandecer em nossos íntimos, através do nosso esforço de vivenciar a cada dia o amor incondicional.